Mulheres que têm influência, que têm cérebro, que fazem as coisas acontecerem, que mudam as coisas ao seu redor e que não se encaixam no modelo de que a mulher deve ser subserviente. Se isso, consequentemente, a tornar má, então os homens podem dizer: olha o que acontece quando damos poder a uma mulher. Estas mulheres foram figuras extraordinárias de suas épocas. Discussões importantes sobre questões como o poder das mulheres, a sexualidade delas. Todas essas histórias sobre elas da Bíblia têm o sexo em comum. Elas precisaram ser transformadas em malvadas. Elas são mulheres que mudaram o mundo ao seu redor. Mulheres bíblicas. Betsabá. Quando o rei Davi a viu se banhando nua no telhado, esta sedutora casada atraiu o grande rei com tanta força que ele arriscou tudo, inclusive sua salvação. Pelo menos essa é a versão dos homens. Além do fato dela ser sedutora no passado, as pessoas diziam: por que então ela estava se banhando no telhado? Ela se posicionou de propósito ali porque ela sabia que o rei Davi estaria em sua sacada. Esta é uma interpretação muito comum da história sobre a possibilidade de Betsabá estar de olho em Davi, que ela não gostava do seu marido, ou estava tentando trocá-lo por um modelo mais poderoso. E então ela deu um jeito de tentar seduzir Davi, mesmo que fosse de longe. Até os anos 1960, a interpretação mais comum da história de Betsabá não era exatamente a favor das mulheres. Enquanto seu marido estava longe na guerra, a bela Betsabá decidiu tomar um banho no telhado de sua casa, sabendo que o rei Davi estava olhando para aquele lado. E namorado, o rei enviou seus lacaios até a porta de Betsabá com um convite para uma apresentação em seu palácio. Isso não foi algo muito inteligente, uma vez que ambos eram casados e naquele tempo as mulheres podiam ser apedrejadas por adultério. Deus não ficou muito satisfeito. Mas de quem era a culpa? Será que Betsabá foi realmente uma sedutora maliciosa? Durante anos, durante séculos, os intérpretes se perguntam por que há tantas lacunas na história. Teria Betsabá ido ao telhado de sua casa naquela noite, especificamente porque ela sabia que Davi gostava de olhar por ali. E ela estava armando tudo para que ele a visse e a desejasse. E provavelmente o melhor exemplo disso é o filme dos anos 50, Davi e Betsabá, onde o pobre Davi, distraído com os afazeres de rei, acaba vendo Betsabá tomando banho e ela aparentando estar tirando muita vantagem da situação. No filme, ela olha para a câmera por sobre os ombros e percebemos que ela está olhando para Davi, sabendo que ele está olhando para ela. O pobre Davi está distraído e manda buscá-la. E quando a cena evolui, ela acaba admitindo que, na verdade, desejava Davi e quis se expor para ele. E no final da história, é ela que, na verdade, sugere que se o rei Davi pudesse fazer algo para resolver seu probleminha com o marido, ela ficaria livre e seria dele. Mais recentemente, intérpretes, em especial mulheres, examinaram a história e disseram que é uma fantasia muito masculina, a de que esta mulher arranjaria a sua vida tentando cativar um homem. Aqui temos uma mulher que simplesmente queria tomar um banho no telhado. Era muito comum naquela cultura as mulheres fazerem isso. Era primavera e eles juntavam água da chuva no telhado, pois isso refrescava muito à noite. Aquela era então uma boa hora para se tomar um banho no telhado. E ela não poderia imaginar que pessoas iriam sair para seus próprios telhados e a observassem querendo saber mais a seu respeito. Eu a vejo como uma mulher que simplesmente quis tomar um banho. Os reis que mandavam. E Davi decidiu que a queria. E já sabemos pela escritura que o rei consegue o que o rei quer. Ele manda então buscá-la e recebe Betsabá que vem até ele. Como ela iria dizer não a um rei?
Este era o período dourado de Israel, 1000 anos antes de Cristo. E Davi era o menino de ouro, o filho de um pastor que enfrentou o gigante Golias e o matou com uma funda. Um momento decisivo na guerra entre Israel e os filisteus. Davi se tornou comandante de um exército, finalmente conquistando os filisteus e estabelecendo Jerusalém como a capital de Israel. Com apenas 30 anos, este herói de guerra foi escolhido pelos anciãos do país para ser o segundo rei de Israel. A história de vida de Davi demonstra que até os mais notáveis precisam obedecer às leis de Deus. Já fazia algum tempo que Davi era rei e tinha várias esposas quando conheceu Betsabá. E neste momento da história, ele é descrito como um rei bem-sucedido e um rei do agrado de Deus. Não há motivos para pensar que ele, de repente, vai sair do trilho, como parece. Então, a teoria, especialmente da forma como ele é inesperadamente apresentado, é muito surpreendente para mim. Quando Davi notou Betsabá naquele telhado, seu marido Urias estava longe, lutando por seu país. E por que o rei não estava? A história não nos conta explicitamente por que Davi ainda está em Jerusalém, mas dá uma pista muito forte sobre sua permanência ali não ser adequada. Samuel, no capítulo 2, versículo 11, inicia contando que era a época dos reis irem para a guerra. Mas naquele momento Davi ficou em Jerusalém, o que é bastante estranho, diga-se de passagem. Por que ele mandou todo mundo para a guerra e ele não vai? O que quer que o coloque em cena, as intérpretes pré-feministas estavam unânimes sobre quem culpar pelo que aconteceu depois. Mas os acadêmicos modernos não têm muita certeza. Acho que ela não o tentou. E acho que ela não teve escolha quando ele a chamou. Acho que Betsabá foi sexualmente agredida por Davi. E quase ninguém lê essa passagem assim. Acho que Betsabá não teve escolha para deitar-se com o rei. Do contrário, correria enorme perigo. Todas as versões da história relatam as consequências imediatas. Quando ela fica grávida, imediatamente percebe que isso vai ser sua ruína e que precisa contar ao rei Davi. Quando ela contou ao rei, as coisas não ficaram boas. Ele já tinha várias esposas. A história conta que ele tinha uma quantidade de esposas que ele vinha colecionando com o tempo conforme seu poder foi aumentando. Mas o problema aqui é que ele tinha se deitado com a esposa de um oficial do seu exército. Isso não é nada bom. E foi quando as coisas ficaram ruins para Davi. E ele se vê sem saída e precisa encobrir o seu feito. A primeira tentativa, então, é chamar Urias de volta e convencê-lo a dormir com sua mulher. Porque se Urias dormir com a esposa, todo mundo vai achar que ela está grávida e o filho, obviamente, é dele. Na história bíblica, Urias se recusa em solidariedade à sua tropa, pelos soldados que estão dormindo no campo e vivendo sem conforto. Como ele pode voltar para casa e dormir com sua mulher, aproveitando aqueles prazeres, enquanto os outros não podem fazer o mesmo? Ele é muito nobre e se recusa. Por uma noite com Betsabá, o rei tinha traído um soldado leal. Será que ele mataria por ela? Betsabá estava grávida quando Davi, o amado rei de Israel, a transformou em sua esposa. Mas espera aí, ela já era casada com um soldado chamado Urias quando conheceu Davi. Urias era um dos homens fortes de Davi. Era um homem honrado. Alguém com quem qualquer mulher da época gostaria de se casar. Ele era tão honrado que, quando Davi tentou encobrir seu caso com Betsabá e o chamou de volta para dormir com sua mulher, para disfarçar a paternidade, Urias disse: "Não, porque meus companheiros estão na guerra. Como posso aproveitar esses prazeres quando eles estão na guerra?" Urias é deliberadamente enviado ao fronte por Davi, obviamente como forma de conseguir que ele fosse morto e retirado da história. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele caiu numa armadilha para que Davi pudesse ficar com as mãos limpas. Davi não enfiou uma espada na barriga dele, nem envenenou o vinho dele ou algo parecido, mas
Davi é tão culpado de sua morte quanto um chefão da máfia que ordena um ataque a alguém. Ele põe o plano em ação, ele pensa, organiza. E ele diz o que o seu leal empregado Joabe tem de fazer. Henchman Joab what to do. E ele prepara uma armação contra Urias. Ele faz com que um de seus generais ponha Urias bem na frente da ação, onde ele é pego e morto. E assim Betsabá pode se tornar a sua próxima esposa no ambiente real. Ela lamenta sua morte, mas depois ela quer se casar, pois embora não ame Davi, teve um filho com ele. Ela percebe então que tem poucas opções como viúva e quer ser integrada ao lar real. E assim começa a negociar um lugar para si e um lugar para o seu filho. Para Davi, este episódio com Betsabá realmente é um momento decisivo em seu governo. A partir de então, a família dele vai ficar sob ataque e ele vai encarar alguns problemas familiares que nenhum pai ou marido quer encarar. Deus não ficou feliz com Davi e enviou o profeta Natã para lhe dizer isso, na forma de uma parábola complicada. Natã vem confrontar Davi sobre o que ele fez com Betsabá, mas ele não faz isso diretamente. Ele tenta fazer Davi se implicar. Por isso, lhe conta uma história sobre um homem rico que tinha muitas posses, incluindo muitas ovelhas e gado, e um homem pobre que tinha apenas um cordeiro. E quando alguém vem visitar o homem rico, este insiste em usar o único cordeiro do homem pobre como refeição para o visitante. E é claro que isso ultraja Davi, e ele diz que alguém que rouba algo assim de um pobre precisa morrer. E é claro que Natã se aproveita disso e diz que ele fez a mesma coisa com Urias. Você tomou a mulher desse homem pobre, mesmo sendo rei, tendo todas essas riquezas e recursos. Davi foi punido através de seus filhos, sua dinastia. A criança que ele concebeu com Betsabá viveu apenas 7 dias. Perder um herdeiro homem é uma punição terrível para Davi, porque ele seria alguém que poderia governar em seu lugar. E não é uma filha que ele perde, é um filho. E essa é a maneira de Deus lhe mostrar que sua herança diminui de certa maneira, mas também é uma forma de punição para Betsabá, pois o filho era dela também. E Davi passa por um período de lamentação. Ele reconhece o seu pecado, jejua, fica arrasado, e assim ele se arrepende do pecado que cometeu. Entretanto, Deus não deixa que ele fique ileso. Ele precisa de uma punição por ter tirado o cordeiro do homem pobre, ao invés de usar um de seus cordeirinhos. A perda de um filho significa um momento decisivo no relacionamento entre Betsabá e Davi. E há um versículo interessante que diz que depois que isso aconteceu, Davi consolou sua esposa e Betsabá concebeu. Betsabá concebeu outro filho, desta vez Salomão, que cresceu e se tornou tão famoso e complicado quanto seu pai. E Salomão é a esperança para sua mãe, porque ele, além de se chamar Salomão, o profeta Natã o batizou de Jededias, que significa amado do Senhor. E então, aqui Betsabá é ratificada como alguém que passou por uma perda, mas que tem esperança para seu futuro. Betsabá então desaparece da história durante anos. Não sabemos o que acontece com Betsabá entre o nascimento de Salomão e o momento em que ele se torna rei ou está prestes a se tornar rei. E isso é uma coisa muito comum no estilo de narrativa hebraica. O estilo de narrativa hebraica introduz personagens quando eles são necessários. E se ela não é necessária na história, então não se ouve mais falar dela. Não significa, porém, que ela não está lá, fazendo o que precisa fazer. Na verdade, nos bastidores, Betsabá era uma mulher muito atarefada. Depois que ela deu à luz Salomão, o filho do rei Davi, ela jamais hesitou e começou sua transição de vítima a representante política. Ela teve mais 3 filhos com Davi.
mas foi Salomão que ela preparou para o trono. Temos de lembrar que, no mundo antigo, a posição da mulher era normalmente determinada pela posição do homem, de quem ela era mais próxima. E para Betsabá, isso se deu através dos filhos. Lembrando que se você não for a rainha-mãe, você não é ninguém e você é deixada de lado e precisa se defender sozinha. Conforme o rei envelhecia, a família disfuncional que ele construiu mergulhou em competição amarga sobre quem seria o próximo rei de Israel. Não havia relação de amor entre os meio-irmãos rivais, Adonias, filho de outra esposa de Davi, e Salomão, filho de Betsabá. Tanto a partir da escritura antiga quanto da visão sociológica das monarquias, o tempo em que as facções estão lutando pelo trono é um tempo perigoso. O que sabemos e vemos novamente aqui nessa história é que as rainhas, o lar real das rainhas, começam a fazer um jogo político. E se elas são figuras poderosas, elas podem ajudar a levar seu filho a chegar ao trono. Quando o rei Davi estava em seu leito de morte, Betsabá deu seu passo mais controverso, e este para si mesma. Ela lembra o rei da promessa que ele tinha feito sobre ver seu filho Salomão subir ao trono. Mas será que ele fez mesmo essa promessa? Existe uma promessa muito misteriosa que parece que Davi fez e que é retomada no primeiro capítulo do livro dos Reis e que não aparece no início da história. Acho que temos que refletir se essa promessa foi feita pelo rei em sua caduquice ou se, na verdade, ele nunca a fez. Mesmo se um dia Betsabá foi vítima, ela agora dominava totalmente seu destino e o de seu filho. E assim Betsabá volta à história, porque ela está brigando para colocar seu filho Salomão no trono. E já que Davi está morrendo, temos uma situação muito interessante, onde ela se alia com um padre e um profeta. E nessa união, eles são apresentados na história como 3 indivíduos: a rainha, o padre e o profeta. Mas o que eles representam mais provavelmente seja as 3 facções. Ela tem uma facção sacerdotal e uma facção profética por trás dela. E eles se alinham para colocar o Salomão no trono. Então, enquanto a primeira aparição de Betsabá é bastante opaca, pois parece meio que um joguete nas mãos de Davi, quando é tomada como uma espécie de concubina real, no fim de seu tempo, ela acaba sendo a rainha mais poderosa, porque ela consegue colocar seu filho Salomão no trono. Salomão assume o lugar do pai como rei de Israel. Com o filho no trono, a posição de Betsabá ficou intocável. Ela se encontra com Salomão para lhe pedir algo. E ele vai até ela e se curva diante dela. Se senta no trono e chama as pessoas para que preparem um trono para Betsabá. E assim aqui, Betsabá não é apenas mais uma esposa de Davi depois de sua morte. Ela não é apenas a mãe do rei, mas ela é a rainha-mãe. Betsabá conseguiu se transformar de joguete em centro de poder. Quando o filho Salomão se tornou rei de Israel, Betsabá se mostrou ser uma rainha-mãe surpreendentemente benevolente. No final da história de Betsabá, ela é alguém que cresceu, amadureceu e não é mais passiva. Ao contrário, muito ativa, com uma personalidade complexa, e ela se torna uma mulher respeitável e reconhecida por isso. Nas versões românticas populares da história de Betsabá, muita coisa se perdeu, incluindo a relevância dela para nossas vidas atualmente. O envolvimento de Betsabá com Davi é tal que ele aponta as falhas de caráter em Davi. Ele está no ponto alto de sua carreira. Vemos isso em nossa cultura. Alguém em destaque, que tem dinheiro e tem tudo, e se vê diante de uma situação de tentação que aceita porque pode aceitar, e acha que não vai haver consequências. Mas na situação de Davi, de várias maneiras, esse é o início da sua queda e seu reino, porque ele nunca se recupera totalmente. Vai haver repercussões em sua vida
e na vida de sua família. Uma história realmente heróica de uma mulher que talvez tenha sido estuprada, que teve de conviver com um homem muito poderoso, lidando com seu relacionamento com ele, sem levar em conta seus sentimentos em relação a ele. E ver no final de tudo o seu filho, carne de sua carne, se tornar a figura mais poderosa em Israel. E então, analisando isso hoje, ela é uma mulher em uma situação ruim, que, de certa forma, está à mercê de um homem poderoso em sua vida. E que faz o que precisa fazer para sobreviver. E pode não ser admirável o que ela tem a fazer, e talvez não concordemos com o que ela faz, mas ela é a melhor juíza do que ela precisa fazer para garantir sua própria sobrevivência. Longe de ser tentadora, sedutora, Betsabá ficou impotente diante do desejo do rei. Mas com o passar do tempo em seu casamento, ela se tornou uma força política que construiu uma dinastia. Quem poderia dizer que Betsabá, a esposa de outro homem que ficou viúva e que se tornou esposa do rei de Israel, se tornaria uma personagem tão amada e que se tornaria a mãe do maior e inegavelmente o mais sábio rei de Israel? Versão Marshmallow São Paulo.